Do Luciano também, que ontem fez gol, que a gente tá mostrando aí o gol da vitória. Então, golaço, tá? Vamos ouvir o Luciano. Dele. Vamos ouvir o Luciano depois do jogo, falando um pouquinho. No fim, acho que engloba um pouco tudo, porque o personagem Luciano também traz muitas questões, né? Então, fala, Luciano. Luciano, que foi eleito o craque da partida. Luciano, o primeiro gol do São Paulo nessa temporada, marcado por você, num jogo que, apesar de ser a segunda rodada do campeonato, já era um jogo de muita pressão. O que essa vitória traz nesse momento para um time tão pressionado, num momento tão complicado do clube? Cara, a vitória de suma importância. O clima não tá legal, mas é na parte de fora do nosso time, ali dentro do grupo, a gente sabia que a gente precisava vencer para voltar a sorrir um pouco, né, nesse início tão conturbado de temporada, num campo difícil, um campo encharcado. O treinador tá mudando porque precisa, começo de temporada a gente treinou 7 dias, mas foi importante, a equipe deles é uma equipe bem treinada, uma equipe boa. E graças a Deus pelos 3 pontos, por poder ajudar meus companheiros com gol. Eu estava bem pertinho do banco ali, e na tua comemoração você sai correndo em direção ao Crespo, apontando para ele, dizendo que aquele gol era para ele. Que recado você queria passar com essa comemoração? Não, porque outro dia eu vi, né, nas redes sociais falando que o Luciano tava querendo derrubar o treinador. Isso aí é uma puta sacanagem comigo, porque todo ano eles querem fazer isso comigo pra trazer a maioria da torcida que gosta de mim contra mim, né? Então isso aí foi um aviso, porque eu não sou dono de time, eu tenho contrato até o final do ano, espero cumprir até o final do ano. Só Deus sabe o que vai acontecer, mas essa vitória foi pro treinador, pra comissão e pra todos que estão ali, meus companheiros de grupo, minha esposa e minha família que tá lá em Anápolis. Obrigada, Luciano. Tá aí o craque do jogo, autor do gol da vitória do São Paulo, a primeira de 2026. Muito que bem, ouvimos a entrevista da Monique, né, no finalzinho do jogo ali, conversando com o Luciano. Acho que tem 2 pontos, né, dessa entrevista. O primeiro é ele falando sobre um início conturbado, e esse início conturbado passa muito mais pelo fora do campo do que pelo dentro, né, mesmo que tenha tomado o 3-0 do Mirassol. Bom, óbvio que não é um resultado interessante e tal, mas acho que não traria crise se não fosse o pacote completo, que tem a questão da diretoria também. E a segunda, em relação à homenagem, digamos, ao Crespo que ele faz ali. E aí me pega um pouco porque ele fala assim, todo ano tentam fazer isso comigo, colocar uma parte da torcida contra mim. E o Luciano parece meio um 880, né? Amoroso. As pessoas não são... Não há... Eu acho que torcedor, não é quem tá de fora, obviamente, que não é São Paulino. Os São Paulinos parece que não há ninguém indiferente ao Luciano. Tem gente que ama e é Luciano todo jogo. E tem gente que não quer ver pintado de ouro. E aí fica nessa coisa... Eu posso dizer bem isso, né? Porque mais ou menos é assim que acontece. O Luciano, mas é verdade. O Luciano é um jogador muito importante para o São Paulo. O Luciano é aquele jogador que muitas vezes reclama demais, enche o saco demais com a arbitragem, mas se você for pegar, o Luciano tem gols e números importantes com a camisa do São Paulo. Ontem, mais uma vez, ele foi um jogador decisivo, entrou no jogo, fez o gol, mas quando começa algum tipo de crise no São Paulo, o Luciano ele é muito visado. Pelo jogador que ele é um jogador chato, reclama o jogo inteiro, é um jogador que muitas vezes fica no banco e claramente não gosta de ficar no banco. Mas vou falar uma coisa para vocês. Eu gostaria de ter o Luciano no elenco do meu time, porque eu acho que ele é um cara que ele ajuda mais do que atrapalha. Em alguns momentos passa no ponto, passa, mas eu acho o Luciano um jogador interessante. Eu tenho questões ao comportamento do Luciano enquanto ele está em campo. Enfim, acho que ele é chato. Mas, no geral, não vejo muitas questões dele ser um cara que atrapalha o grupo, assim. Acho que tem uma pressão natural de ter um cara que a torcida adora e que tá no banco. Então, todo jogo que, se quer mudar alguma coisa, vem o grito, Luciano, e aí vira uma pressão ao a gente treinador. Ouve muito... Mas não me parece que ele é um cara que influencia negativamente. A gente ouve muito, às vezes, de torcedor rival, ou até alguns torcedores mais velhos do São Paulo, falar, não entendo essa relação que a torcida do São Paulo tem com o Luciano. Pra além do gol, né? Na primeira entrevista do ano ele pede socorro pra torcida, na segunda ele continua falando, o ano vai ser difícil pra caceta. E assim, eu acho que o Luciano, o cenário de ontem, o cenário ideal pro São Paulo, eu acho que é meio o de ontem. O Luciano sair do banco, num time que tá estruturado, num time que tá funcionando bem, e o Luciano é um muda-jogo.
O Luciano entra no segundo tempo pra conseguir mudar um jogo, fazer alguma coisa. Se fosse escalar o São Paulo ideal, eu acho que talvez não escalasse com o Luciano. Dos caras que tem lá hoje, né, à disposição. Claro que a maioria deles tá machucado, né? Você tem Calheri tá voltando de lesão, o agora até estão voltando, machucado, né? Alguns estão voltando. Agora... Mas você enxerga o Luciano de 9? É que eu acho que ele pode fazer saindo do banco, ele pode fazer várias funções que o treinador olhe pro campo na hora do jogo. Tô precisando de um cara aqui, um segundo atacante. Tô precisando de um 9. Tô precisando de um cara chegando um pouco mais. Eu acho que a melhor posição pra ele é uma dupla de ataque, que ele é um segundo atacante. Tá? Mas não sei se São Paulo vai fazer isso. Eu também acho que a melhor função do Luciano é segundo atacante. O Zubeldia tentou algumas vezes colocar ele quase que como um meia e tal, mas não é o papel do Luciano. O fato é que o Luciano é um protagonista do São Paulo, assim, seja pro bem, seja pro mal. Como ele é um cara que busca protagonismo naturalmente, assim, muito de perfil, chama a responsabilidade várias vezes, é muito emblemático que ontem ele tenha feito o gol no Morumbi, um gol bem importante pro Campeonato Paulista de São Paulo que a gente tá falando, porque também foi no primeiro jogo o cara que deu a cara a tapa lá quando dá a coletiva, quando toma 3-0 do Mirassol, é ele que tá na frente. E aí, quando o time vive uma fase ruim, e a verdade é que o São Paulo vive uma fase ruim desde 2013, e teve um ano bom em 2023, quando foi campeão da Copa do Brasil, que conseguiu dar uma aliviada em algumas coisas, é difícil você encontrar ídolos, ou você ter ídolos, mas assim, a carência de ídolos também faz você valorizar um cara às vezes mais do que ele deveria, ao mesmo tempo que a galera que não quer valorizar diminui mais do que deveria diminuir. Então acho que o Luciano não é nem tão esse amor todo, nem esse ódio todo. Bom, você é rival, quer reclamar do comportamento do Luciano, não gosta, acha chato pra cacete, beleza, acho que é válido, mas o fato é, o Luciano nunca se escondeu das responsabilidades do São Paulo. Isso é um fato. Você pode reclamar do que você quiser dele. Mas o Luciano sempre foi um cara que deu a cara a tapa lá, assumiu responsabilidade, tentou assumir protagonismo em vários momentos. E aí a carência de ídolos e a fase ruim acaba gerando muito essa polarização, né? Fala, Ricardinho. Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso? Valdívia é ídolo do Palmeiras? Cara, assim, pra mim não. Eu acho que de repente para algumas pessoas, quem sabe da idade do Caio, ou quem sabe um pouquinho mais velho, antes dessa geração bem vencedora, perfeito, eu acho que era. A partir do momento que vem essa geração muito vencedora, você quase substitui o ídolo, porque é isso. Porque eu acho que o Luciano tem um pouco de Valdívia com esse negócio de ser ídolo, não ser ídolo, tá? Eu já fiz por isso que eu fiz a pergunta. Comparações com o amigo São Paulo, e eu falo essa questão de ídolo. Porque, pô, eu passei minha vida inteira torcendo pra um time que era uma fase péssima, com jogadores ruins e com lampejos de caras que acabavam se tornando mais importantes pro time e naturalmente acabavam tendo mais destaque. Eu acho que a comparação com o São Paulo é muito parecida do Calheri mais com Valdívia e Luciano muito com o que o Kleber Gladiador foi naquela época lá, de ser um cara brigador, que representava muito a camisa do time. Brigador mesmo. E que não sei o que. Então, assim, eu acho que tem um quê de comparação nas fases, mas é isso. Eu acho que quando passa essa fase, quando o cara sai do clube, quando entra uma nova geração, você percebe que o cara, ele foi importante para aquela fase, mas não necessariamente ele chega numa prateleira de ídolo, porque ídolo tem várias prateleiras. No jogo de ontem, eu nem sei como é que tá a enquete, tá? A enquete era alivia e não muda nada. Quanto é que acabou a enquete? Eu votaria não muda nada. Antes da galera falar, eu votaria alivia, não muda nada. Não alivia. Pra mim não muda nada. 71 pra alivia? 71 pra não mudar nada. Não mudar, eu iria não mudar nada. Por quê? 61, desculpa. Eu acho não dá um alíviozinho, não, a vitória. Eu acho que o jogo de ontem é muito mais. É muito mais o que poderia ser muito destrutivo. É isso. E não foi. É meio que você desviou de um... Como se você estivesse num octógono. Não melhorou nada, mas também não piorou. Veio um soco, você desviou. Você desviou do soco. Você não agrediu o seu adversário, entendeu? O meu ponto é, você deixou de apanhar ontem. Porque ontem tinha um potencial destrutivo muito grande. O que alivia é hoje, gente. A gente vai falar, eu sei que a gente vai entrar nesse cenário. Isso. O que alivia hoje, e repito, mas dentro de campo aliviou, é uma galera e é uma porrada de conselheiro do porrada de conselheiro, mas você não acha que aliviou um pouquinho em campo? Mas, por exemplo, eu acho que se a pergunta fosse tanto. melhorou... Acho que no final de semana alivia. Melhorou? Ficou melhor?
Acho que não. Pô, não muda nada. Agora, aliviou, acho que quando acaba o jogo, quando o Luciano faz o gol... Tu respira. Exato. Todas as pessoas que estavam dentro do Morumbi, do Crespo, até o cara que tá na arquibancada lá tomando chuva, os caras... Que melhorar é uma coisa, aliviar a outra. Perfeito. Não melhorou. É que eu acho mas que... aliviou. Eu só posso dizer... Eu só vou dizer aliviar depois do Clássico. Porque se toma porrada... Ou nem precisa tomar porrada, tá? Um 2x0 Corinthians no Clássico, volta tudo. Então, porrada. Então... Vamos fazer o seguinte, a gente vai daqui a pouco colocar aqui uma parte da entrevista que o Crespo fala da questão da diretoria, desse extra-campo que a gente está citando aqui várias vezes. Mas antes, a gente vai ouvir o Crespo respondendo, e aí pode botar na tela, produça, o print, porque depois da derrota na estreia contra o Mirassol, depois do 3x0, o empresário do Lucas Moura foi às redes sociais e fez este post aqui. Líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas é aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito pra onde ir. Líder tem que ser líder, não, saber liderar, deve ser isso, né? A sua equipe, assumindo seus erros sem expor o seu time. Errou, apenas assume e tenta aprender com os seus erros. Obviamente que em algum momento o Crespo seria questionado em relação a esse post do empresário do Lucas Moura. E ontem ele foi e respondeu desta forma. Não vou dar a minha opinião porque acho que o empresário tem que falar com o empresário. O jogador, o protagonista deve falar com o protagonista. Então, se o empresário tem que falar uma coisa para mim, eu tenho o meu empresário. Falam junto, não tem problema. Protagonista fala com o protagonista. Se Lucas Moura ou outros, não sei se tem, querem falar comigo, fala comigo e eu falo com ele. Então, empresário fala com o empresário, protagonista fala com o protagonista. Para mim, simples. Cosa fala da bandeira do Brasil? Que cosa fala na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Ordem e progresso. Empresário, protagonista. Cada um no seu quadrado. Ele foi com a resposta pensada já. Não, eu vou te falar, eu acho que o São Paulo tem que agradecer agradecer, não sei se é o termo correto, mas enfim, que os jogadores não estão usando do caos completo que está o clube para eles tirarem proveito disso. Porque a verdade é que o empresário do Lucas, para mim, faz isso porque entende que o São Paulo tá uma bagunça completa, então acha que todo mundo pode falar o que quiser em relação ao clube. E não pode. Não pode. Ele pode ter a opinião que o Crespo não é um bom líder. Ele pode achar que o Lucas Moura podia estar melhor se estivesse em outro lugar. Ele pode achar 300 coisas. Agora, expor o clube da forma que ele expôs e expor o Crespo da forma que ele expôs não é profissional. E aí eu acho que o Crespo respondeu do jeito que ele tinha que responder mesmo. Só um negócio antes da gente falar da declaração. Eu não sei se é agradecer, mas o São Paulo tem que ter a consciência de que ele tem um cara na frente que poderia estar em outros clubes, porque o Crespo tem mercado em outros lugares, mas que está disposto a fazer parte da reconstrução, da reformulação do São Paulo nesse momento horroroso que vive um dos piores da história. Então, as críticas ao campo, elas devem ser feitas normal, variando de jogo a jogo, a opinião de cada um, mas é importante que o São Paulo entenda que não são todos os caras ou qualquer treinador que vai assumir e vai querer assumir e tá nesse lugar. Então é bom que o São Paulo consiga aproveitar que o Crespo tá disposto a passar por esse momento à frente do São Paulo. A Tainá falou, empresário não deveria e etc, no São Paulo pode, né? O empresário ele não deveria se manifestar assim, mas no São Paulo tá de boa. É isso que eu tô dizendo, ele tá se aproveitando da situação. Porque o São Paulo é uma bagunça. O São Paulo tava no Fantástico domingo, gente. O São Paulo é pauta para fora do futebol. Sem falar da bola, né? Tava falando da parte externa. Num canal e tava no Fantástico no outro. Tomando olé aqui. E gente, o São Paulo, a verdade é que enquanto... E aí tudo... Não dá pra gente falar de São Paulo hoje sem falar de diretor. Não dá. É até chato, às vezes. Eu tenho a sensação de que toda hora que eu vou falar, e o lateral direito? Mas diretoria... Porque é chato mesmo. Realmente é chato. Só que não tem nada no São Paulo hoje que não resvale na pior diretoria, e aí não é Casares só, eu vou falar isso todas as vezes, mas no pior grupo político
que está no poder, né, nesse momento, porque passamos por Andrés lá no Corinthians e tal, mas o pior grupo político que conseguiu transformar o soberano nisso aí, pô. O São Paulo virou... os caras transformaram o soberano num clube que o empresário pode falar o que ele quiser, porque não vai ter sanção, que as pessoas podem fazer o que quiser, que tá tudo certo, etc. É isso aí, pô. E aí, o que eu repito, acho que a vitória de ontem contra o São Bernardo é uma vírgula num processo que hoje é muito mais importante. O extracampo é muito mais importante. Eu queria até trazer já a resposta. Quer falar sobre isso, Capita? Eu quero. Vai. Pô, tava até falando pro Wallace antes do programa começar. Eu acho ridículo empresário fazer esse tipo de coisa. Quando começa, empresário postou não sei o que no story. A mãe de fulaninho postou não sei o que no story. Esposa. O primo de fulano postou não sei o que no story. Esses caras não... Juro por Deus, se eu fosse jogador e alguém da minha família, meu empresário, qualquer coisa, começa a passar esse tipo de vergonha, eu falo assim, pelo amor de Deus, amigão, para que você tá atrapalhando. A situação já não tá legal. Eu fiz menos jogo que o Neymar ano passado. O Lucas Moura fez menos jogos em 2025 que o Neymar. E o Neymar sofreu com várias lesões, voltando de lesão no ligamento do joelho, voltando do Santos pra tentar jogar e não conseguiu. Aí a gente falava toda semana, o Neymar bem fisicamente, o Lucas Moura fez menos jogos que ele. Então, pô, tem que se colocar no seu lugar também. E é isso, eu acho que o Crespo foi bem na resposta. Porrada muito bem dada do Crespo. E no nível, né? Não baixou o nível pra responder. Eu não tenho essa educação toda. Tu também não tem? Você falaria o quê? Depende. Tu também não tem. Depende. Quê? Você falaria o quê pra ele? Eu mandava o cara pra... Eu não tenho... Depende. Profissionalmente eu tenho. A Tainá tem classe, ela não tem simpatia. Não tem diferente. Simpatia do dia Ela a é dia. A minha mãe tá ficando assim. revoltada com vocês já. Que Não, você é simpática assim. Simpática assim. Não, E se precisar chutar o pau na barraca, ela chuta também. Óbvio. Tá certo. Porra. Não me irrita. Gostei do final. Nossa, Olha a Sandra aqui. Bullock que me simpatia ela. A Sandra Bullock não é simpática? Não, é aquela que faz o Miss Simpatia, não é? O filme. sei. Tu não é filme, eu esqueci que tu não é filme. Sei lá, que nem sabia que tá que existia falando. um filme que ia chamar Miss Simpatia. Acho que eu deveria assistir, inclusive.